Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast do professor Paulo Moraes, doutor e mestre em Geografia pela USP, bacharel e licenciado pela PUC São Paulo, referência em Ciências do Ambiente, diretor de um dos maiores sistemas de ensino do país, o Sistema Anglo de Ensino, escritor, pesquisador, professor. Aqui ele divide histórias vividas em 38 anos de magistério e fala dos bastidores e do dia a dia da educação. Aumente o volume que nossa aula vai começar. E aí, Moraes, tudo bem? Tudo bom, Marcos? E aí, como você tá? Tudo ótimo. Começando uma série de 2 episódios para encerrar o ano aqui no nosso podcast. Estamos chegando ao fim de 2021 e hoje a ideia é fazer um balanço de como foi a educação nesses últimos 12 meses. Se você tivesse que resumir tudo em uma palavra, qual seria? Desafio. A pandemia trouxe um desafio enorme, né? 20 nós aprendemos a fazer e achamos que ia passar. Chegou 21, tivemos que fazer tudo de novo e melhor. Para a educação, 21 foi um grande desafio. E agora, preparando uma retomada em 22. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas tudo caminha para que a gente volte a um quadro melhor do que 21 e de 20. Não digo ainda normalidade. Normalidade é só quando você tiver a pandemia sob controle total. E eu acho que dentro, Marcos, do dia a dia, né, que a gente vive das escolas, por mais que tenha sido penoso, por mais que tenha sido difícil, eu acho que a gente conseguiu superar, vencer. Eu já falei isso num outro programa nosso. Quem fez o trabalho direitinho, a lição de casa direitinho, vai voltar melhor para 22. 21 foi um grande desafio. Cada dia, construção. Uma hora as crianças começaram a cansar, começaram a sentir falta do presencial, isso todo mundo relatou. Ao mesmo tempo, depois que voltaram, um novo desafio, porque elas desacostumaram a convivência, principalmente os mais novos. Os mais velhos se isolaram, também tiveram problemas na volta, nessa sociabilidade. Em suma, todo dia um desafio. E agora o desafio de preparar um 22 melhor, com tudo que a gente aprendeu, que não vai ser jogado fora, tudo que a gente incorporou na educação e que vai ser trabalhado agora daqui para frente. Qual foi o grande avanço dentro da educação em 2021? Eu acho que a parte tecnológica. Nós discutimos isso num programa até mais detalhado. A pandemia acentuou desigualdades, público e o privado. Se você olhar o público, tem um buraco, tem uma cratera aí que tem que ser compensado. No privado também, porém o tecnológico foi incorporado, o que ajudou no processo de passar essa fase, passar pela ponte de uma margem para outra do rio. Tudo que a gente adquiriu, usou, essa tecnologia, ela vai ser incorporada e vai ser transferida. A questão do híbrido, né? A ideia da mistura. Quando falo em híbrido, eu sempre fico um pouquinho temeroso, porque existe metodologia híbrida, que é uma coisa. E essa coisa que nós desenvolvemos agora, que é presencial e digital, as pessoas também começaram a chamar de híbrido, de misturar. A gente trouxe isso, vai incorporar, incorporou isso, e eu tenho certeza que isso vai, assim, ficar no nosso dia a dia. A introdução das plataformas educacionais é um salto tecnológico, mais uma ferramenta para ajudar o aluno a estudar. Ele tem que estudar. Eu dou ferramentas para ele. E essas plataformas, elas falam uma linguagem nova, moderna, traz recursos ágeis, extremamente interessantes, que falam muito a língua do menino que hoje está na escola. E de negativo, o que tivemos em 2021 e que deve ser página virada, ficar para trás na educação nos próximos anos? Eu acho que modelos antigos. Aquela aula só expositiva, eu acho que ela ficou para trás, ela não tem mais espaço. Não que uma palestra, né, de 40 minutos, uma fala, não seja legal e importante. Mas aquela aula onde o professor era a fonte do saber e blá, 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 isso acabou. Isso não existe. A quantidade de recursos para buscar informação é gigantesca. O aluno tem, e muito mais do que qualquer professor. Qual a nossa função como professor hoje? É mostrar exatamente os caminhos que o aluno tem para poder buscar essas informações, compartilhar essas informações com o aluno
aluno trabalhar essas informações. Porque o aluno, quando ele pega uma informação que ele desconhece, ele também não sabe se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso, como usar aquilo. A nossa função é exatamente de trabalhar isso. As pessoas são bombardeadas hoje com informações 24 horas por dia, numa quantidade nunca vista na história. E vários autores trabalharam isso na literatura. Precisa tomar cuidado para você não se afogar nessa quantidade de informações, né? Tanto que tem um autor que diz assim: eu nunca vi uma geração ter tanto acesso a informações e também nunca vi uma geração tão desinformada, porque não sabe o que usar, não sabe o que fazer com aquilo, não sabe nem por onde caminhar. Então a nossa função é exatamente mostrar o processo, buscar a informação, trabalhar com ele também a parte do conteúdo. Agora, aquela coisa de eu chegar e falar, eu acho que a pandemia jogou a pá de cal em cima disso. Você imagina um menino com 6 aulas, se forem 6 aulas iguais, onde o professor entra e fala. Quem aguenta? Professores que pensam em continuar nessa situação todos os dias na sala de aula, eu digo o seguinte: mude de profissão. Vai dar palestra, o cara fala 40 minutos, 1 hora, sobre um determinado tema aprofundado e vai embora. Em sala de aula ele não consegue a atenção do aluno. As pesquisas apontam que o grau de concentração, no máximo, é de 7 minutos. As pessoas não sabem disso, Marcos. Uma curiosidade. Por que uma aula tem, em média, 50 minutos? Eu admito que não faço ideia. Vem de algum estudo? Porque há um trabalho feito na França, no século XIX, onde chegou-se à conclusão que o máximo que uma pessoa consegue ficar atenta de concentração são 50 minutos. E aí as aulas foram levadas para esse patamar de 50 minutos. Hoje, o grau de fixação em uma fala não consegue passar 7 minutos. As novelas são cronometradas, as cenas são cronometradas, porque senão o cara muda de canal. Nenhuma cena tem 7 minutos, ao contrário. 1 minuto, 1 minuto e meio, se continuar, o cara muda. Se você assistir novelas dos anos 70 e 80 que estão entrando no Globoplay, O Bem Amado, de 73, Roque Santeiro, de 85, tem cenas intermináveis, né? Eu lembro do Senhorzinho Malta com a Porcina, que dura o bloco inteiro, uns 10 minutos. Hoje a gente fica impaciente com 2 minutos. Teve uma novela no passado, Pantanal, que vai ser regravado agora pela Rede Globo, mas originalmente na Rede Manchete, que não existe mais. As cenas eram longas e com paisagens da natureza ali. Aquele voo interminável do Tuiuiu, 3, 4 minutos, mas muito bonito, né? Aquilo acalmava as pessoas. Quantas pessoas eu me lembro que assistiam a novela falavam: nossa, termina a novela, eu tô calmo. Quero ver o que a Rede Globo agora vai fazer na regravação. Como trazer aquilo para essa impaciência de hoje? O palco, o Pantanal, permitia isso. Outras novelas não conseguem fazer nesse espaço. As pessoas mudam de canal. Isso é muito estudado, pouco aplicado. O pessoal de marketing das televisões, de novela, o pessoal de cinema, usa muito isso. Nós da educação continuamos usando ainda os 50 minutos do século XIX. Não que a aula vai passar a ter 7, mas os professores têm que saber trabalhar a aula para que ele possa, dentro de uma nova realidade, de um novo tempo, vamos chamar assim, ser o foco do aluno de atenção. Não é fácil, não. Cansa. E eu acho que a pandemia piorou isso, Marcos. Eu vejo em algumas postagens aí, eu fico olhando as redes, é sempre assim, os primeiros segundos eles têm um poder grande. Show, palestra, pode ser o que for. Com o tempo aquilo ele cai. Então você tem um tempo para poder executar aquilo, né? Isso é uma coisa que a educação tem que trabalhar, tem que muito se refletir sobre isso para 22, para os próximos anos que vêm pela frente. Momento mais difícil na rotina da educação para você em 2021? A volta. Porque as escolas não souberam trabalhar a volta, na sua grande maioria, e começaram a ter problemas. Que tipo de problema? Primeiro, lidar com as crianças, as normas sanitárias, do álcool gel, das máscaras, do espaçamento, do professor que tinha que dar aula para aqueles alunos na sala e para os alunos que estavam em casa. O professor não está preparado para isso.
Eu não tinha lá um diretor de cinema, um diretor de TV, toda uma infraestrutura. Por mais que a escola tivesse investido na infraestrutura, eu não tinha capital humano para falar, olha, agora você olha para essa câmera, depois você olha para aquele lado, depois você olha para lá, depois você olha para cá. Nada disso. O professor foi fazendo, acontecendo no seu dia a dia. Os colégios mais abastados, esses colégios conseguiram dar uma estrutura muito melhor, até com suporte humano. Mas muitos colégios era o professor mesmo que ele fazia a sua direção. E isso foi muito problemático. A volta, e continua sendo, viu? Depois foi a nova descoberta com relação ao aluno que estava voltando. Estava diferente, né? E aí essa parte que a gente discutiu já em programas anteriores, o socioemocional, isso é muito importante, está sendo muito importante no trabalho dessa volta. Então eu acho que o maior desafio foi a volta. A meu ver, foi mais difícil do que o break. E o que te alegrou na educação em 2021? Em 20, foi a criatividade dos professores, dando aula no azulejo, de uma maneira criativa, principalmente os professores do fundamental. Em 21, o que me marcou foi a volta, primeiro, o reencontro entre os alunos e os professores. E segundo, novamente a criatividade dos professores, porque a aula que é híbrida para o aluno que está em casa e dado para o aluno que está presencial lá na escola, o cara teve que ser criativo também. Isso me emocionou. E algo te deixou triste, decepcionado? O que eu acho que é muito delicado são os alunos que muitas vezes em determinadas regiões do país, em determinadas cidades, determinados estados, ficaram completamente à mercê, largados à sorte. Muitas vezes a escola é o único lugar que esse aluno tem para ir, para conviver com novas pessoas de uma maneira saudável, equilibrada. Isso se perdeu. Muitos largaram a escola. Então ele não tinha o que fazer, largado, abandonado. Eu acho que esse é a grande marca, vamos dizer assim, a grande tragédia que nós vamos carregar há alguns anos. É uma juventude que ficou solta aí. Eu acho que muitos não voltam, principalmente os mais velhos. O cara que largou o ensino médio, capaz de estar já empregado ou procurando emprego e acaba não voltando para a escola. E os pequenos que estão em alfabetização, que nós vamos ter que dar um passo atrás para poder trabalhar novamente o processo com eles. Principalmente dos que não tinham recurso nenhum. Porque você pega um aluno que não tem internet, um aluno que não tem equipamentos, às vezes ele tem o celular, mas ele não tem a internet. Foi bem complicado. Eu acho que isso é o lado triste dessa história, que a pandemia acabou criando um buraco, né? Na educação, depende do setor. Eu sempre falo isso, você tem o setor público que está muito bem e tem o setor público que está muito mal. E o setor privado, ele tem mais recursos, ele conseguiu dar respostas mais rápidas. Então, assim, uma parte do setor público, da educação pública, sofre e vai sofrer muito. E geralmente são os mais necessitados. O que vai acontecer? Uma desigualdade maior ainda nos próximos anos. E você sentiu o poder público sensibilizado com isso, tendo iniciativas concretas para encarar essa série de problemas? Muita gente falando, muito governo falando, né? Os municípios falando, poucos fazendo. Teve município que fez um trabalho primordial, mas geralmente são prefeituras ricas, com recursos muito bons, com estruturas boas, com um IDH bom da cidade, mas assim, a grande maioria é muita fala, coisa comprada sem necessidade, professores que não foram treinados para poder enfrentar essa situação. Eu acho que a gente vai carregar durante muitos anos aí um déficit muito grande, um buraco muito grande na educação, mediante a pandemia. E se ela se estender, Marcos, porque as pessoas estão achando que a pandemia acabou, que não é verdade. Nós tivemos agora uma nova mutação do vírus, pode ficar mais fraco, pode ficar mais forte. Nós vamos alguns anos com isso. As vacinas estão aí, a tecnologia está aí, mas você vê, a Europa está entrando numa quarta onda. Nós aprendemos muito sobre a doença. Isso é uma coisa que precisa deixar bem claro. Hoje a gente tem vacinas, remédios começam a aparecer e há uma quantidade de informação muito grande. Isso é importante, né? O que vai nos ajudar muito é a informação. Não gente delirando aí que vacina pode dar AIDS ou qualquer outra coisa desse gênero. Se a gente não tiver esses delírios, eu acredito piamente que a gente vai avançar. A gente não pode baixar guarda nessa situação. Nós temos que estar sempre pensando. E as escolas, elas não podem achar que passou e que voltou à normalidade como era. Não, isso não. Para encerrar, temos a esperança de dias melhores? Eu queria dizer que eu sou um eterno otimista. Eu espero um momento melhor, não só da pandemia, mas eu espero um momento melhor
da educação, das escolas. Eu acho que nós aprendemos muito, apanhamos muito e crescemos junto. A gente sempre cresce em grandes crises. Em época de calmaria, você não sai de onde você está. Mas em épocas de crise, você acaba crescendo. Então eu sou um otimista para 22. Eu acho que a gente vai passar um ano bem melhor do que 20 e 21, mesmo com a situação não estando controlada ainda totalmente. E eu acho que a educação vai ter um ano muito bom. Eu acho que a gente plantou muito e eu acho que a gente também vai colher muito em 22. Maravilha! Episódio chegando ao fim e o próximo é em clima de Natal. Até o próximo episódio, onde nós vamos trabalhar o Natal e o final do ano, falar um pouquinho disso, né? Olha a trilha aí para inspirar. Você gosta dessa época do ano? Muito. Dezembro tem um ar mágico, que as pessoas ficam mais alegres, as pessoas ficam mais generosas, as pessoas ficam mais compreensivas. Então, eu acho que é um período alegre, é um período, se você olhar, tem um clima agradável no ar, né? Sempre dezembro. As pessoas têm esse lado, as pessoas são tocadas, que as pessoas aí chamam do espírito de Natal, né? Isso aí, então semana que vem, o clima de Natal invade o podcast do Moraes. Até o próximo episódio, professor. Até o próximo, Marcos. A gente se encontra.